O sertão tem um jeito curioso de guardar lembranças. Quem cresceu na roça sabe. Certas histórias não se apagam com o tempo. Ficam na memória feito marca de fogo em madeira antiga. E quando a noite chega, quando o vento sopra mais gelado e o silêncio pesa, parece até que essas histórias acordam novamente. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma dessas noites compridas, em que a lua cheia iluminava cada curva do terreiro. O chão estava tão claro que dava para ver até as pegadas das galinhas. O cheiro de mato molhado vinha de longe e a lamparina pendurada na varanda tremia com o vento fraco. A gente se reunia sempre ali, em frente à velha cerca de aroeira. Era o lugar preferido do povo para prosear. Naquela época, vizinho era quase parente. Bastava anoitecer que todo mundo aparecia. Seu Adalto com o cigarro de palha atrás da orelha, Dona Emerenciana com o terço enrolado no pulso e até os meninos pequenos, que fingiam valentia, mas tremiam só de ouvir a palavra assombração. E tinha também aquele silêncio, o silêncio do sertão, que parece falar mais do que a própria boca da gente. Foi num desses encontros que seu Adalto resolveu contar um causo que, segundo ele, até o vento respeitava. Um daqueles relatos que o povo antigo fazia questão de jurar que era verdade. Ele ajeitou o chapéu, limpou a garganta e começou devagar, com a voz rouca de quem carrega anos de enxada, sol forte e segredos. "Vocês lembram da história do caminho da gameleira?" perguntou ele. Todo mundo ficou quieto. Até as cigarras pareceram parar de cantar. "Pois é", continuou. "Dizem que naquele caminho tinha uma luz que aparecia sem explicação nenhuma. Mas não era lamparina, nem tocha, nem farol de carro. Era uma luz viva, uma coisa que respirava. Uma luz que parecia olhar de volta pra gente. Dona Emerenciana fez o sinal da cruz sem nem perceber. E seu Adalto continuou. Quem viu até hoje não esqueceu. Ele contou que, muitos anos antes, um rapaz chamado Crispim costumava passar sozinho pelo caminho da gameleira. Trabalhador, sério, não acreditava em nada dessas conversas. Dizia que medo era a invenção de quem não tinha serviço para fazer. Mas naquela noite, ele aprendeu que certas coisas não pedem permissão para existir. Crispim voltava tarde da venda do seu Batista, levando um saco de mantimentos no ombro. A lua estava escondida atrás das nuvens, e o caminho era só escuridão e mato. O único barulho era o das folhas secas sendo pisadas. De repente, ele viu a tal luz, uma claridade forte, como se alguém estivesse parado mais adiante segurando uma lamparina acesa. Mas a lamparina não dançava com o vento, não piscava, não diminuía, não aumentava, não se movia, ela só existia. Crispim parou, olhou, coçou a cabeça. "Ô de casa!" gritou ele sem resposta. A luz continuou ali, firme, viva, imóvel. A luz recuou 3 passos, como se tivesse pernas. Ele parou. A luz parou. Ele avançou mais uma vez. A luz se afastou de novo, seguindo em direção ao mato fechado. Crispim começou a suar frio. A respiração ficou curta. O peso nas costas parecia triplicar. E foi então que ele percebeu uma coisa. A luz chamava por ele. Ela se movia de modo lento, quase gentil, como quem convida alguém para seguir. Mas o convite tinha alguma coisa errada. Um arrepio subiu pela nuca de Crispim e desceu pelas costas, deixando as pernas bambas. Mesmo assim, teimoso como era, resolveu seguir. E foi aí que começou o que ninguém nunca soube explicar. Seu Adalto fez uma pausa, olhou para o escuro atrás das casas e disse: "O que Crispim viu depois, ninguém esquece." Crispim contou que, ao seguir a luz,
começou a ouvir um sussurro. Era fraco, quase como vento entre folhas, mas não era vento. Era voz. Voz de gente. Voz de alguém chamando o nome dele. O coração dele batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Mas os pés continuavam andando, como se já não fossem mais dele. A luz foi entrando para o mato, e o mato foi fechando atrás dele. A cada passo a claridade ficava mais intensa e mais estranha. Não iluminava o chão. Não fazia sombra. Não aquecia. Era fria. Fria como água de poço no mês de junho. Quando Crispim percebeu, estava no meio de uma clareira. E no centro da clareira, como se respirasse. Como se tivesse vida própria. Ele disse que tentou correr. Tentou gritar. Mas as pernas não obedeciam. A voz sumiu. A luz foi chegando perto, devagar, como quem examina alguém. Crispim disse que sentiu a claridade tocando seu rosto. Era gelada, mas também leve, como se fosse um pano molhado passando sobre a pele. E foi então que ouviu um som diferente. Um choro fraco, de criança. Seu adalto se inclinou para frente e diminuiu a voz. Foi quando Crispim entendeu que aquilo não era coisa desse mundo. Antes que a luz encostasse de vez nele, algo estalou no mato. Um galho secou e quebrou do nada. A luz apagou, sumiu, se dissolveu no ar como fumaça. Crispim desmaiou. Foi encontrado só de manhã, desacordado, com o rosto pálido e o saco de mantimentos jogado no chão. Desde então, nunca mais passou sozinho pela gameleira. Seu adalto terminou a história e ficou em silêncio. Todo mundo ficou quieto, olhando para o escuro da noite, como se esperasse ver uma luz estranha surgindo entre as árvores. O vento soprou fraco, balançando a lamparina. A chama tremia, projetando sombras tortas pela varanda. Dona Emerenciana disse baixinho: "Eu acredito, viu? Acredito sim. O sertão é cheio dessas coisas que a gente não explica." Os mais velhos concordaram com a cabeça. Os mais novos engoliram seco. E foi naquela noite que eu entendi uma coisa. Quem nasceu e cresceu na roça carrega lembranças que moram mais fundo que o tempo. Histórias que não são só histórias. São marcas, são avisos, são mistérios que o sertão guarda com carinho e com respeito. E assim, naquela varanda iluminada apenas por uma lamparina tremendo no vento, cada um foi lembrando dos seus próprios medos e assombrações. E o que era só conversa virou silêncio. Um silêncio que falava alto demais. A voz do narrador continua firme, pausada, como quem relembra algo que ficou guardado no fundo da memória por muito tempo. A fogueira estala devagar, como se também tivesse algo a contar. O vento sopra leve, mas frio, entrando pelas frestas das janelas e carregando consigo um cheiro de mato molhado, daquele que só quem viveu na roça conhece. "Eu me lembro", diz o narrador, "que naquela noite ninguém dormiu tranquilo. Nem os cachorros quiseram ficar soltos. Eles se encolheram debaixo da cozinha, ganindo baixinho, como se pressentissem alguma coisa. Um silêncio pesado cai sobre a roda. Cada pessoa que está ouvindo sente uma lembrança própria surgir. Uma sombra perto do paiol, um vulto passando pela estrada de terra, um barulho que não tinha explicação. No fundo, todos sabem que quem cresceu na roça aprendeu desde cedo a respeitar o desconhecido. O narrador respira fundo e continua. Lá pelas tantas, já devia ser mais de 11 da noite. O lampião começou a piscar. Não tinha vento, não tinha nada.
mas a chama tremia como se alguém estivesse passando a mão bem perto. Foi aí que minha mãe olhou para mim e disse: "Não levanta por nada, ouviu? Por nada." A voz dele dá uma pequena falhada, como se fosse difícil lembrar certos detalhes. Os ouvintes se ajeitam na cadeira, pressionando os dedos, ansiosos, porque sabem que quando uma mãe da roça falava desse jeito, é porque tinha coisa séria. De repente, ele prossegue, a gente ouviu passos no terreiro. Passos firmes, lentos, como se alguém estivesse arrastando os pés na terra. Mas quando meu pai abriu uma fresta da porta, não tinha ninguém. Só o cachorro olhando para um ponto fixo no escuro, totalmente arrepiado. Um dos ouvintes, um senhor mais velho, interrompe. Bicho não erra, não. Quando o animal olha para o vazio, é porque o vazio não está vazio. Todos concordam em silêncio. O narrador continua. Pois é. E o pior é que os passos não paravam. Eles davam a volta na casa como se alguém estivesse procurando uma entrada. Meu pai fechou todas as trancas, apagou o lampião e ficou rezando baixinho. Minha mãe apertava minhas mãos, tremendo. E lá de fora vinha aquele barulho arrastado, como se fosse uma pessoa cansada, mas determinada. A fogueira estala mais forte. Ninguém respira fundo. Quando os passos chegaram perto da janela do quarto, diz o narrador, a gente ouviu um sussurro. Um sussurro tão fino, tão fraco, que parecia vir de dentro da terra. Abre! Os ouvintes estremecem. Alguns fazem o sinal da cruz. O narrador continua. Meu pai levantou mesmo com medo. Ele era daqueles homens da roça que enfrentavam qualquer coisa. Abriu a janela devagar, com a espingarda na mão. Mas quando ele olhou, não era gente. Era uma sombra. Uma sombra sem forma, parada no meio do terreiro, olhando direto para a janela, mesmo sem ter rosto nenhum. O vento sopra novamente. A fogueira parece diminuir. A sombra ergueu um braço, se é que era um braço, e apontou para o paiol. Depois, desapareceu. Sumiu de uma vez. Sem correr, sem mover, sem nada. Só evaporou. Rosto, como quem tenta afastar um arrepio. No dia seguinte, meu pai foi até o paiol, e lá dentro, enterrado no meio do milho, tinha um objeto que ninguém da família tinha visto antes. Parecia uma espécie de medalhão antigo, pesado, frio como pedra de túmulo. Minha mãe dizia que aquilo não era coisa boa. Meu pai queria jogar no rio, mas quando tentou pegar o medalhão de novo, ele simplesmente não estava mais lá. Os ouvintes se entreolham, inquietos. Um deles pergunta: e o que aconteceu depois? O narrador continua. Depois daquela noite, a sombra nunca mais voltou, mas o terreiro ficou diferente. O silêncio era mais pesado, como se alguém estivesse sempre observando. O lampião vivia apagando sozinho, e o cachorro nunca mais dormiu perto do paiol. Ele suspira profundamente. Os mais velhos diziam que aquilo era um aviso, que certas coisas do passado não devem ser tocadas. Que a terra da roça guarda histórias antigas, mais antigas do que qualquer um de nós, e que, às vezes, essas histórias resolvem acordar. Os ouvintes ficam quietos. A fogueira já virou brasa. A noite está fria, mais fria do que deveria. O narrador olha para cada um, devagar, e diz: quem cresceu na roça sabe. Existem mistérios que não aparecem na televisão, nem nos livros. Existem coisas que só acontecem em silêncio, escondidas entre o mato, o terreiro, a estrada de barro.
Coisas que a gente sente, mas não explica. E o pior de tudo é que algumas delas ainda estão por aí. A brasa da fogueira brilha fraquinha, como um olho vermelho no meio da noite. O narrador ajeita o chapéu surrado, olha para o mato escuro atrás da casa e continua com a voz baixa, arrastada, como quem teme despertar o que está adormecido. Depois daquela noite do medalhão perdido, as coisas ficaram estranhas demais. Meu pai tentava seguir a vida normal, mas ele vivia meio distraído, como se escutasse alguma coisa que ninguém mais ouvia. Às vezes ele parava, quieto, encarando o paiol por longos minutos. Minha mãe chamava uma, duas, três vezes, mas ele parecia longe. O vento passa gelado, mexendo nas folhas do terreiro. Certo dia, prossegue o narrador, ele resolveu ir ao paiol sozinho antes do sol nascer. Não avisou ninguém. Levou a espingarda, mas nem isso deixou minha mãe tranquila, porque ela sabia que quando o homem vai mexer em coisa que não entende, é pedir para trazer desgraça para dentro de casa. Os ouvintes assentem. Todos na roça cresceram ouvindo isso. Eu acordei com o barulho da porta fechando. Olhei pela janela e vi meu pai caminhando na neblina, firme. Mas tinha outra coisa também. Lá, naquela fumacinha do amanhecer, parecia ter um vulto atrás dele. Não era gente. Era como uma sombra acompanhando. O narrador aperta as mãos. Corri para avisar minha mãe. Quando ela chegou na janela, viu só meu pai. A sombra já tinha sumido. Menino, não fala isso nem brincando, ela me disse. Mas eu sabia o que tinha visto. Ele continua. Passou 1 hora, 2, 3. Meu pai não voltava. Minha mãe chamou 2 vizinhos e foram até o paiol. A porta estava aberta. E tudo lá dentro estava revirado, milho espalhado, ferramentas caídas, como se alguém tivesse procurado alguma coisa. Mas a pior parte foi não encontrar meu pai. Os ouvintes se ajeitam na cadeira, tensos. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Não tinha rastro de pisada, não tinha nada. Só um silêncio estranho. Um silêncio que parecia vibrar. De repente, um dos senhores ao redor da fogueira interrompe. Isso aí é coisa antiga, coisa que segue a gente pelo cheiro. O narrador continua, firme. A gente procurou o dia inteiro. Quando a noite caiu, minha mãe acendeu todas as lamparinas da casa chorando. Ela dizia que meu pai não era homem de sumir assim. Lá pelas 10 da noite ouvimos um barulho lá fora. O mesmo barulho arrastado da outra noite. Era como se alguém estivesse passando o pé devagar pela terra, riscando o chão. Um arrepio percorre o grupo. Minha mãe mandou eu entrar debaixo da cama e ficar quieto. Ela mesma apagou as lamparinas. Mas eu, teimoso, deixei um espacinho para olhar. E foi aí que eu vi uma sombra parada bem no meio do terreiro. Não era meu pai. Aquilo não tinha forma de ninguém que eu conhecesse. A fogueira estala alto, como se reagisse à história. A sombra começou a crescer, crescer devagar, como se estivesse se enchendo de ar. E enquanto crescia, parecia formar um rosto, não um rosto humano, mas algo parecido com uma caveira, só que sem olhos. Só buracos escuros que pareciam buracos de tatu, fundos, fundos. Um senhor solta um cruzes, baixinho. E então, ela apontou de novo. Dessa vez não para o paiol, mas para a estrada que levava ao mato fechado. Depois, desapareceu. O narrador passa a mão no rosto, cansado. No dia seguinte, seguimos a indicação. Meu padrinho, 2 vizinhos e eu. A trilha era difícil. Parecia que o mato tinha crescido de propósito para esconder alguma coisa. Depois de 1 hora andando, encontramos. Ele para. Respira fundo. Meu pai estava sentado numa pedra, olhando fixo para frente. Respirava.
mas não respondia, não piscava. Era como se tivesse visto algo tão terrível, mas tão terrível, que tirou a voz dele, a alma dele. Até hoje ele nunca contou o que viu naquele mato. Os ouvintes ficam completamente calados. O narrador conclui com a voz baixa. Uma coisa eu sei. Quem cresceu na roça aprende a respeitar o que não entende. Mas meu pai, ele viu de perto. Ele viu aquilo que não devia ver. E desde aquele dia, a sombra nunca mais apareceu. Talvez porque conseguiu o que queria. Talvez porque está esperando. Porque tem coisa na roça que não termina. Só fica adormecida. O narrador respira fundo. A fogueira já virou só brasas avermelhadas, iluminando os rostos atentos ao redor. A noite parece mais densa. O mato, mais silencioso. Até os grilos parecem ter parado para escutar. Depois que a gente encontrou meu pai sentado naquela pedra, parecia que ele tinha voltado, mas não completamente. Ele caminhava devagar, como se o corpo fosse dele, mas o pensamento estivesse preso noutro lugar. Quando chegamos em casa, minha mãe abraçou ele com tanta força que parecia que queria trazer a alma dele de volta para o peito. O narrador mexe as mãos, lembrando. Meu pai não falou por dias. Nem um bom dia, nem um tô com fome. Só ficava sentado na cadeira de balanço olhando para o horizonte, como se esperasse algo voltar. Ou pior, como se temesse que algo voltasse. Um vento frio passa, fazendo as brasas se agitarem. O narrador segue. Naquela época, a gente não tinha médico por perto, muito menos psicólogo. Quem cuidava era a fé, o chá da avó e a coragem. Minha mãe chamou uma benzedeira da região, a dona Zulmira, mulher séria, daquelas que não sorriem muito porque já viram demais. Alguns ouvintes reagem com respeito ao nome da benzedeira. Todo mundo na roça conhece uma. A dona Zulmira chegou com um ramo de arruda enorme. Quando entrou pela porta, ela parou. O rosto dela ficou meio esquisito. Ela não olhou para o meu pai primeiro. Ela olhou para o paiol, fixamente, como se tivesse sentido alguma coisa. O narrador baixa a voz. Ela disse: tem coisa ruim rondando essa casa, coisa antiga, coisa que não se espanta com reza fraca. Minha mãe ficou branca feito farinha. A fogueira solta um poc. Ela mandou todos ficarem quietos. A casa inteira parecia ouvir junto. A dona Zulmira colocou a arruda sobre a cabeça do meu pai e começou a rezar. Mas quanto mais ela rezava, mais o corpo dele tremia. Parecia até que não queria deixar. Um dos ouvintes interrompe baixinho. Tem coisa que se apega na gente. O narrador concorda com a cabeça e continua. De repente a arruda começou a estalar, igualzinho lenha verde quando entra no fogo. E sem vento nenhum, aquele ramo começou a murchar. A dona Zulmira parou de rezar e disse: não é só benzimento que resolve. Isso aí tá ligado a alguma coisa que foi acordada. O narrador suspira. Foi aí que eu contei para ela sobre a sombra no terreiro, sobre o medalhão misterioso no paiol. Sobre meu pai ter ido atrás daquilo de madrugada. A benzedeira ficou séria, mais séria do que antes, e falou uma frase que eu nunca esqueci. O que foi chamado vai querer resposta. Os ouvintes se mexem desconfortáveis. A partir daquela noite começamos a ouvir barulhos no mato. Nunca perto demais, mas perto o suficiente para lembrar que tinham olhos observando. Às vezes parecia criança rindo. Outras vezes parecia alguém chamando o nome do meu pai com voz rouca. E ele reagia. A mão dele tremia. O olhar se perdia, como se estivesse ouvindo mais alto do que a gente.
O narrador faz uma pausa longa. A noite está pesada. Uma madrugada, quando todos já dormiam, eu acordei com a porta rangendo. Fui olhar. Meu pai não estava na cama. Corri para o terreiro. E lá estava ele, parado no mesmo lugar onde a sombra apontou naquela noite. Parado, olhando para o nada, a lua iluminando só metade do rosto dele. O narrador engole seco antes de continuar. Eu ia chamar, mas antes que eu abrisse a boca, surgiu a sombra, devagar, subindo do chão, como se viesse da própria terra. E ela parou diante do meu pai. Nenhum dos dois se mexia. A sombra parecia respirar. O ar ficou tão frio que dava para ver minha própria respiração. Um silêncio absoluto toma o grupo. Então, a sombra levantou o braço. E no que parecia ser a mão, tinha o medalhão. O mesmo medalhão que tinha sumido do paiol. E, de alguma forma, eu sabia que aquilo era um chamado. Um chamado para ele voltar. Para ele seguir. A fogueira solta uma última faísca. O narrador fecha os olhos por um momento, respirando fundo. Mas antes que a sombra encostasse no meu pai, uma voz gritou lá do fundo da casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, pare agora! Era a dona Zulmira, com uma vela grossa na mão e um terço enrolado no punho. A sombra recuou, não rápido, mas devagar, como quem é empurrado por algo maior. O narrador balança a cabeça, impressionado como se vivesse aquilo novamente. O medalhão caiu no chão e queimou a terra, deixou uma marca que existe até hoje. A sombra desapareceu na mesma hora. Meu pai desmaiou na hora, e a benzedeira disse, isso ainda não acabou. Mas hoje, salvamos ele. Ele termina com a voz baixa, quase um sussurro. E foi naquela noite que a gente entendeu que certas coisas são antigas, fundas, enterradas na terra como raiz de árvore velha, e quando acordam, só quem tem fé e coragem fica de pé. O narrador passa a mão no rosto, como se estivesse limpando memórias antigas que grudaram na pele. A fogueira se apaga quase por completo, mas ninguém ali ousa levantar para colocar mais lenha. Todos sabem que histórias como aquela não combinam com barulho. Depois daquela noite, começa ele, meu pai ficou de cama por quase uma semana. Não era febre comum, nem dor que se explicasse. Era como se o corpo dele tivesse voltado, mas a alma estivesse se arrastando atrás. A voz do narrador fica lenta, pesada. A dona Zulmira vinha todo dia. Rezar ela rezava, mas sempre dizia a mesma coisa. Isso veio para buscar. Não vai desistir assim. Minha mãe chorava escondido, mas mesmo com medo, ela nunca deixou de cuidar do meu pai. Ela lavava o rosto dele com chá de arruda, colocava terço debaixo do travesseiro. E mesmo assim, durante a noite ele tremia, como se alguém chamasse ele lá fora. Os ouvintes trocam olhares desconfortáveis. Já viram gente assim? O narrador continua. Na terceira noite, eu acordei com um barulho vindo do paiol. Não era bicho. Bicho faz barulho diferente. A gente que cresceu na roça sabe. Bicho corre, arranha, tropeça. Mas aquilo era certinho, cadenciado, como passos. Ele olha para o escuro atrás de si, desconfiado. Fui até a janela da cozinha devagar. A lua estava cheia, clareando tudo. E juro para vocês, a porta do paiol, que sempre fica fechada, estava aberta. Só um pouquinho, o suficiente para parecer um olho negro espiando para fora. O narrador respira fundo. E no vão da porta, eu vi o medalhão. Alguns ouvintes prendem o fôlego. Ele estava lá, brilhando de um jeito estranho. Não era brilho de metal. Era como se tivesse luz por dentro.
E, de repente, a porta começou a abrir mais e mais, sozinha, até que a sombra apareceu atrás do medalhão. O ar parece esfriar ao redor da fogueira. Ela não tinha forma exata, mas dessa vez tinha algo diferente. Parecia maior, mais firme, como se estivesse ganhando força. E quando a sombra ergueu aquele medalhão, eu senti que aquilo ali não era só uma visita, era uma cobrança. Ele aperta os punhos. A sombra apontou o medalhão para minha casa. E no mesmo instante, meu pai começou a gritar lá dentro. Os ouvintes se sobressaltam. Eu nunca vi meu pai gritar, nunca, nem quando se cortou com machado, nem quando caiu de cavalo. Mas naquela noite, o grito dele parecia vir de dentro do peito, como se estivesse sendo rasgado. O narrador passa a mão no braço arrepiado. Minha mãe correu para o quarto. Eu atrás. Meu pai estava arqueado na cama, os olhos completamente brancos, como se estivesse vendo alguma coisa que nós não víamos. E com voz fraca, quase engolida pelo próprio medo, ele disse: Ela veio me buscar. O narrador faz uma pausa longa. Ninguém ousa mover um músculo. Na mesma hora, a dona Zulmira apareceu na porta da casa. Como se soubesse, ela entrou firme, mais brava do que nunca. Mandou a gente não olhar pela janela, mandou fechar todas as portas, mandou colocar sal grosso nos cantos. Ele continua. A benzedeira segurou a mão do meu pai e começou a rezar alto, com força, como se estivesse brigando. E cada palavra dela fazia a casa tremer um pouquinho. A sombra do lado de fora batia na parede como vento forte, mas não era vento. Vento não arranha. Os ouvintes engolem seco. Então, a sombra tentou entrar pela janela do quarto. A luz da lua ficou escura por um instante. A dona Zulmira ergueu a vela acesa para cima e gritou: Ele não te pertence! E a vela estourou. O quarto ficou preto. Tudo ficou em silêncio. O narrador fecha os olhos como se ainda pudesse ouvir aquele silêncio. Quando a luz voltou, a sombra tinha sumido. O medalhão tinha desaparecido. E meu pai respirava de novo. Ele suspira, cansado. Mas a benzedeira disse que aquilo só tinha sido a primeira batalha, que certas presenças, certas histórias antigas, não desistiam tão fácil. O narrador olha profundamente para cada pessoa ao redor da fogueira. E foi aí que eu descobri que a sombra não estava atrás do medalhão, nem atrás do meu pai. Ele faz uma pausa longa. A sombra estava atrás do que ele viu no mato. O narrador inspira fundo, como se estivesse segurando coragem antes de abrir a porta de uma lembrança antiga e escura. Depois daquela noite, começa ele, a casa ficou diferente. Não era só medo, não. Era como se o ar tivesse peso, como se qualquer passo mais forte pudesse acordar alguma coisa que estivesse dormindo por perto. Todos ao redor da fogueira permanecem em silêncio absoluto. Meu pai passou o dia quieto, olhando para as próprias mãos, como se tentasse lembrar de algo que a cabeça dele não queria entregar. Mas, toda vez que tentava falar, era como se uma dor invisível apertasse o peito dele. O narrador olha para o céu, como se buscasse respostas antigas entre as estrelas. A dona Zulmira voltou à tardinha. Ela tinha um embrulho na mão, uma caixa velha de madeira, toda riscada, com cheiro de mato e fumaça de fogueira. Disse para minha mãe: Guarda isso, mas não abre. Só usa quando a noite pedir. Até hoje não sei o que tinha lá dentro. O narrador se inclina para frente. Naquela noite, o terreiro ficou inquieto. Os cachorros não latiam. E quem mora na roça sabe. Quando o cachorro não late, é porque ele viu o que a gente não deve ver. Um senhor ao lado murmura: É verdade.
Cachorro sente primeiro. O narrador continua. Lá pelas 11h30, o vento mudou. Parou de vir do campo e começou a vir do paiol. Era um vento frio, gelado, como se viesse de um lugar que não tinha sol. E no meio desse vento, eu ouvi. Ele fecha os olhos lembrando. Uma risada baixa. Não era risada de gente. Não era de criança. Era torta. Como se alguém tentasse imitar o riso dos vivos, mas não soubesse como. Alguns ouvintes se arrepiam visivelmente. Quando essa risada começou, meu pai levantou da cama, sozinho, sem ajuda, como se estivesse sendo guiado por alguma coisa que puxava ele pelo fio da alma. O narrador se arrepia. Minha mãe tentou segurar o braço dele, mas ele empurrou, e meu pai nunca tinha feito isso na vida, nunca. Era um homem bom, calmo, mas ali, naquela hora, parecia que ele nem sabia quem era mais. A voz do narrador baixa. Ele caminhou em direção ao terreiro, passo por passo como quem atende a um chamado. A porta rangiu devagar, como se sentisse medo também. E quando ele pisou na terra, a risada parou. Silêncio. E aí veio a voz. O narrador olha para todos ao redor. Uma voz funda, arrastada, parecendo vir debaixo do chão. Ela disse o nome do meu pai, certinho, 3 vezes, cada vez mais alta. Um senhor mais velho faz o sinal da cruz. Eu nunca vou esquecer aquele som. Era como se alguém que nunca teve língua tentasse formar palavras. Era errado. O narrador continua. A dona Zulmira apareceu na porta da cozinha com a caixa na mão. Ela não estava tremendo, não estava com medo, estava indignada, como quem enfrenta uma coisa antiga, mas conhecida. Ela gritou: "Ele não vai! Se quiser buscar alguém, que venha por mim!" As brasas da fogueira estalam nesse exato momento. A sombra apareceu no meio do terreiro, mas dessa vez não era só sombra. Tinha altura, tinha braços longos demais, tinha um contorno que tremia, como o calor de fogão visto de longe. O narrador respira fundo. E ela apontou para o meu pai, mas a dona Zulmira abriu a caixa. Todos prendem a respiração. Eu nunca soube o que tinha lá dentro. Mas quando ela abriu, uma luz forte saiu, mas não luz de lamparina. Era uma luz fria, azulada, que fez a sombra recuar pela primeira vez. O mato ao redor parece se curvar ao vento. A sombra urrou. Um som tão grave que fez as paredes da casa tremerem. E então, ela se dividiu, como se partisse em vários pedaços menores que correram para o mato, desaparecendo entre as árvores. O narrador passa a mão na testa, cansado só de lembrar. A dona Zulmira fechou a caixa rápido e disse: "Ela não veio atrás do medalhão. Não veio atrás do teu marido. Veio atrás do que ele viu no mato." Minha mãe perguntou o que era, mas a benzedeira respondeu: "Não posso dizer." Tem coisa que só existe enquanto a gente deixa existir. Ele olha ao redor da fogueira. E naquela noite, eu comecei a entender. A sombra não queria levar meu pai. Ela queria silenciar o que ele descobriu. O narrador mexe as brasas com um graveto, como se precisasse de coragem no brilho vermelho antes de continuar. O vento sopra de leve, fazendo as folhas secas arranharem o chão. Barulho que encaixa perfeitamente no silêncio pesado ao redor. Depois daquela noite, diz ele, meu pai parecia outro, não que estivesse melhor, mas estava mais consciente, como se tivesse voltado totalmente para o corpo, mas trouxesse com ele um peso que não era dele. Ele respira fundo. A primeira coisa que fez quando acordou no outro dia foi me chamar. A voz dele estava fraca, mas firme. Ele disse baixinho: "Eu vi coisa que não devia, coisa que não era para homem enxergar." O narrador olha fixamente para o fogo.
Perguntei o que ele tinha visto no mato naquela madrugada, antes de tudo começar. Ele fechou os olhos, como se lembrar fosse pior do que viver, e falou devagar, como quem escolhe cada palavra para não chamar o que está dormindo. O narrador muda o tom da voz, mais grave, mais tenso. Não era bicho, não era gente, era um vulto que saía da terra como fumaça pesada, e ela estava de frente para um buraco, como se estivesse guardando alguma coisa lá dentro. O narrador passa a mão nos braços, arrepiado. Meu pai disse que sentiu um impulso de chegar mais perto, como se algo chamasse, como se o ar empurrasse ele. E quando chegou a uns 10 passos, o chão tremeu, e a sombra virou o rosto. Ele faz uma pausa dramática. Não tinha rosto. Era só um espaço escuro, escuro demais para ser da noite. E mesmo sem rosto, meu pai sentiu que aquilo olhou diretamente dentro dele. Os ouvintes respiram fundo ao mesmo tempo. Ele disse que tentou correr, mas a coisa veio atrás, não correndo, mas deslizando, como se não precisasse tocar o chão, e quando ela encostou nele, tudo ficou preto. A próxima coisa que ele lembrava era acordar 3 dias depois, naquela pedra onde a gente encontrou ele. O narrador fecha a boca por um instante, deixando o impacto cair no ar. Quando meu pai terminou de contar, eu perguntei: "E o que tinha dentro do buraco?" Ele olhou para mim e só disse: "Não era para estar ali." Depois não falou mais nada o dia inteiro. O vento sopra mais forte, como se a noite escutasse. A dona Zulmira voltou à tardinha, sempre com a caixa de madeira debaixo do braço. Ela sentou perto do meu pai e perguntou: "Você viu o que estava enterrado?" Meu pai ficou pálido. Baixou a cabeça e, sem olhar para ela, respondeu: "Eu vi, mas não consegui entender." O narrador olha para todos em volta, cada rosto iluminado pelas brasas como quadros imóveis. A benzedeira fechou os olhos, respirou fundo e disse: "Tem coisa antiga naquela mata, muito mais antiga do que essa cidade, do que essa fazenda, do que essa família, e quando coisa antiga acorda, ela não volta a dormir sozinha." Um silêncio sinistro envolve a roda. Naquela noite, a benzedeira resolveu fazer uma ronda espiritual ao redor da casa. Mandou todo mundo ficar dentro, sem abrir janela, sem olhar para o mato. Fez um círculo de sal grosso ao redor do terreiro e acendeu 3 velas grandes, uma na porta da cozinha, uma na sala e uma no quarto do meu pai. O narrador fala mais baixo, mas pouco antes da meia-noite, a vela da sala apagou. Sozinha. O grupo ao redor da fogueira se encolhe um pouco. Dona Zulmira correu para lá, acendeu de novo. Mas mal virou as costas, apagou outra vez. Dessa vez, com um sopro que deu para ouvir. Ele engole seco. E foi então que a casa começou a cheirar terra molhada. Não tinha chovido, não tinha água, mas o cheiro era forte, como se alguém tivesse cavado um buraco dentro da sala. Os ouvintes trocam olhares nervosos. A benzedeira fechou a porta com força e disse: "Ela achou o caminho." Minha mãe perguntou: "O que veio atrás dele?" E a resposta: "Até hoje me dá calafrio." O narrador olha diretamente para a fogueira, onde as brasas brilham como olhos atentos. A voz dele sai quase num sussurro. Veio o que ele desenterrou sem querer. A noite já tinha se fechado de vez quando seu Adalberto terminou de falar. A chama do lampião tremia na mesa, como se o próprio vento estivesse ouvindo cada palavra com atenção. O terreiro, do lado de fora, permanecia calado demais, como se todos os bichos tivessem combinado de respeitar aquele silêncio estranho. Era como se a própria noite estivesse suspensa,
aguardando o próximo capítulo daquele causo que ninguém tinha coragem de pedir, mas todo mundo queria ouvir. Dona Ritinha, que até então estava quieta, ajeitou o xale nos ombros e olhou para a porta semi-aberta, como se esperasse que alguma coisa, ou alguém, entrasse a qualquer momento. Ela pigarreou baixinho e disse: "Vocês acham que aquilo lá terminou naquela noite? Não terminou, não, porque tem coisa da roça que gruda na gente e segue a família inteira, mesmo depois que a gente muda de estrada, muda de casa, muda de vida. O sertão é assim, não precisa chamar. Ele vem atrás." O pessoal se ajeitou nos bancos. O fogo estralou no fogão a lenha, espalhando um cheiro de madeira queimada que lembrava a infância, mas ao mesmo tempo trazia um arrepio estranho. Ela continuou: "Depois do sumiço daquela luz no meio do mato, o povo achou que tudo ia voltar ao normal. Mas o normal da roça sempre foi meio torto mesmo. Nas semanas seguintes, as galinhas começaram a botar menos, algumas vacas amanheciam assustadas, como se tivessem corrido a noite inteira. E o mais esquisito, o cachorro velho do sítio, o Fumaça, ficava rosnando para o nada. Um rosnado baixo, bravo, e olhando para o mesmo canto do quintal, sempre no mesmo ponto. Seu Adalberto confirmou com a cabeça, quase sem perceber. Aquilo mexia com ele. Ele lembrava, afinal. Lembrava como se tivesse acontecido ontem. "Eu me lembro", disse ele, "que numa dessas noites eu acordei com um barulho estranho. Não era bicho, não era vento. Parecia passo, passo arrastado, como se alguém estivesse caminhando devagar, arranhando o chão com o calcanhar. E o pior, vinha chegando perto da janela do meu quarto." O som do vento lá fora, naquele momento, pareceu soprar de propósito. Ele continuou: "Eu não queria abrir o olho, mas também não conseguia ficar deitado. A coragem não dava, mas a curiosidade puxava. Até que ouvi aquele sussurro, fraco, mas claro. Adalberto." Dona Ritinha baixou o olhar e rezou pelo pensamento, porque ela também tinha ouvido algo naquela noite. Não era só ele, mas seu Adalberto respirou fundo e retomou: "Quando eu tomei coragem e abri a janela, não tinha nada. Nada que os olhos pudessem ver. Mas o chão, bem ali pertinho, estava marcado. 2 pisadas fundas, e elas não eram de gente, nem de bicho conhecido de Deus. O povo ali em volta prendeu o ar. A história não tinha pressa. Histórias da roça nunca têm. Elas são contadas no ritmo da vida simples, mas também carregam o peso do que nunca foi explicado." Dona Ritinha voltou a falar. No outro dia, seu Camilo, um vizinho que morava para a banda do córrego, apareceu na porteira pálido. Disse que tinha visto uma sombra enorme caminhando no pasto, mas que, quando foi conferir as pegadas ao amanhecer, encontrou marcas funda demais para ser boi, larga demais para ser onça e comprida demais para ser de qualquer pessoa. Ela fez uma pausa longa, respirando o cheiro do café que alguém havia acabado de coar. E cada noite que passava, parecia que a tal coisa chegava mais perto, como se estivesse procurando alguma coisa, ou alguém. Lá fora, um galho estalou. Coincidência, mas ninguém quis comentar. A chama do lampião tremeu outra vez. Seu Adalberto pigarreou e continuou o causo, agora num tom mais baixo, quase como uma confissão. Até que uma noite, a coisa bateu na porta. Não foi figura de linguagem. Ele fez o gesto como se tocasse a madeira de novo. 3 batidas firmes, lentas, pesadas. Eu levantei devagar
Peguei o terço que minha mãe tinha me dado e fui até a porta. Perguntei quem era. Ninguém respondeu. Perguntei de novo. Silêncio. Só o vento. Mas quando coloquei a mão na tranca, a madeira estava gelada. Gelada como se tivesse sido mergulhada dentro de um poço. Dona Ritinha arregalou os olhos, lembrando-se de algo. Eu lembro. Eu estava na sala ouvindo tudo, e antes de você abrir a porta, eu ouvi passos correndo para o terreiro. Só que não eram passos de gente. Era como se fossem 4 patas. Mas não eram patas de cavalo. O barulho era leve demais. O pessoal estava vidrado. Ninguém piscava. A história desdobrava-se sozinha, como se estivesse apenas sendo lembrada, não inventada. E foi aí, continuou ela, que o Fumaça uivou, um uivo comprido, triste, como se estivesse vendo a própria morte. Um silêncio carregado caiu sobre a roda. Seu Adalberto completou. No dia seguinte encontramos o cachorro no quintal. Vivo, mas tremendo, como se tivesse enfrentado o próprio capiroto. Depois disso, mas essa foi só a primeira noite, disse ele encarando o chão como se ali houvesse respostas. Porque o que quer que fosse aquela coisa, não desistiu. Voltou outras vezes, e cada vez mais perto. O vento soprou por debaixo da porta, arrastando um frio que não combinava com o clima quente da noite. A chama do lampião encolheu um pouco, como se tivesse medo da história. E então Dona Ritinha disse quase num sussurro. E foi numa dessas noites que ela entrou na casa. A roda inteira gelou. Não pela porta, não pela janela. Entrou de um jeito que ninguém até hoje consegue explicar, como se já estivesse lá dentro desde o começo. O ar ficou pesado, e a história estava só começando. Quando Dona Ritinha disse que a coisa entrou na casa, o silêncio ficou tão pesado que parecia que alguém havia tirado o ar do ambiente. Todo mundo olhou ao redor, como se esperasse ver alguma sombra encostada num canto da parede. O lampião tremia mais forte agora, como se tivesse medo de iluminar demais. Ela respirou fundo e continuou. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acordei no meio da madrugada com aquela sensação ruim. Aquela que a gente sente quando sabe que tem alguém olhando, mesmo sem ver. O quarto estava escuro, só um fiapo de luz do luar entrando pela janela. Mas tinha algo diferente. O ar estava frio, muito frio. Não era normal. Ela passou as mãos pelos braços, como se sentisse de novo aquele arrepio antigo. Foi aí que eu ouvi o barulho. Não era passo, não era vento. Era como um arrastar, mas não de alguma coisa pesada. Era um arrastar suave, lento, como se alguém estivesse deslizando pelo chão, e vinha do corredor. Seu Adalberto baixou os olhos, lembrando-se da mesma noite, e completou. Eu escutei também. Acordei com aquele som. Fiquei parado na cama, segurando o terço no peito, igual menino com medo de assombração. Mas Ritinha, teve uma coisa que aconteceu antes de você levantar da cama. Ela virou a cabeça, assustada. Ela sabia no fundo, mas não queria lembrar. Antes do arrastar chegar no nosso quarto, eu ouvi alguém cochichando. A respiração dos outros na roda travou. Era uma voz fina, fraca, como se estivesse falando debaixo d'água. Repetia a mesma coisa várias vezes, mas só dava para entender uma palavra. Volta. Dona Ritinha fechou os olhos com força, porque sim, ela também tinha ouvido aquilo, mas fingiu que era só sonho para não enlouquecer. Seu Adalberto continuou. Quando o arrastar chegou bem pertinho da porta, eu achei que ia ver alguma coisa por baixo, qualquer sombra. Mas não tinha nada. O chão estava escuro e limpo, só que a porta começou a tremer.
Ele fez o gesto com as mãos, como se sentisse o peso da madeira vibrando de novo. Não era batida, não era pancada. Era como se alguém encostasse devagar e respirasse ali, do outro lado. Dona Ritinha apertou o chale contra o peito. Eu fiquei quieta na cama, paralisada. O tipo de medo que prende a gente. O tipo de medo que só quem cresceu na roça conhece. Aquele medo antigo, primitivo, que vem de antes do mundo ter luz elétrica. Ela suspirou. De repente, tudo ficou silencioso. O arrastar parou. A respiração parou. A casa toda ficou muda. Aí, Adalberto... Você lembra, né? Ele engoliu seco. Lembro. Foi quando a sombra apareceu. O pessoal na roda se inclinou para a frente sem perceber. Dona Ritinha descreveu. Ela não veio da porta, não veio da janela. Não veio do canto. Ela simplesmente estava lá. Surgiu no quarto como se tivesse sido desenhada na parede. Era uma sombra comprida, alta, fina demais para ser de pessoa. E o pior, não acompanhava a luz. O lampião não fazia ela se mover. Ela estava lá. Porque queria estar. O silêncio dentro da história engoliu todo o resto. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. Adalberto tentou levantar, mas parecia que alguma coisa segurava ele na cama. A sombra, ela ficou parada olhando para nós. Ou melhor, parecia olhar, só que não tinha rosto, não tinha olho, não tinha nada. Era um vazio. A chama do lampião no presente deu outra tremida. E então, ela se virou, lentamente, lentamente demais, como se não tivesse ossos, e saiu pelo corredor, sem fazer barulho, sem arrastar, sem nada. Seu Adalberto respirou fundo, lembrando do som que veio depois. Foi aí que ouvimos o choro. O pessoal na roda se encolheu. Um choro de criança, mais fraco, distante, como se viesse debaixo do assoalho. Um chorinho sofrido, dolorido. E aí, Ritinha, você lembra do que aconteceu quando abrimos a porta? Ela assentiu, com o olhar perdido no passado. A casa estava toda gelada, toda. Como se a madrugada tivesse entrado inteira ali dentro. Mas o mais estranho não foi isso. O estranho foi o rastro. Alguns ali na roda prenderam a respiração. No chão do corredor, tinha pegadas. Mas não eram pegadas de pessoa. Não eram pegadas de bicho. Eram pegadas fundas, redondas, parecendo que alguma coisa pesada tinha caminhado ali. Pesada demais para existir. O vento soprou lá fora, como se alguém estivesse passando lá fora. E o choro continuava, como se chamasse alguém, como se pedisse ajuda. Seu Adalberto completou. Foi por isso que descemos para o porão. Todo mundo na roda ficou tenso. O porão era antigo, aparelhado desde os tempos do meu bisavô. A gente quase nunca entrava lá. Mas naquela noite, parecia que o choro vinha dali. Dona Ritinha assentiu devagar. Quando abrimos a tampa, o cheiro subiu. Um cheiro úmido, forte, como se a terra estivesse apodrecendo. O lampião tremia e o choro ficou mais alto. A tensão subia como um nó na garganta. Descemos devagar, cada degrau parecia mais frio. Parecia que a gente estava entrando num outro mundo. E quando chegamos lá embaixo, ela fechou a boca por um instante, pensou, engoliu seco. Encontramos aquilo. O pessoal se inclinou ainda mais. Encontramos um círculo desenhado no chão. Não era tinta, não era carvão. Era terra. Terra escura, bem preta. Como se tivesse sido cavada por mãos que não eram humanas. No meio, tinha uma coisa embrulhada num pano velho. Seu Adalberto tremia só de lembrar. E o choro vinha dali, de dentro daquele embrulho. A roda inteira estava gelada agora. Quando ele continuou, sua voz estava quase num fio. Mas antes que eu conseguisse tocar,
Dona Ritinha completou com um sussurro. Ela voltou. A sombra e a história ainda não terminou.